RFI Convida. Patrícia Moribe. Eu Também é o primeiro CD solo do músico brasileiro Fernando Del Papa, que vive na França desde o ano 2000. Ele também está envolvido em vários projetos que divulgam a música popular brasileira na França, como o Clube do Choro, a Orquestra do Fubá e a Roda do Cavaco. Fernando Del Papa está aqui ao vivo no Estúdio 51 da Rádio França Internacional. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Tem roupa pra dar, bobó pra comer, maconha pra vender, escola só particular. Tem roupa pra dar. E, Fernando, você está lançando Eu Também, seu primeiro CD solo. Esse álbum é resultado de que fontes? Choro, samba, forró? Essa inspiração de tudo isso. Na verdade, eu cheguei em Paris em 2000, então eu pude tocar com muita gente da world music, né, da música do mundo, como eles dizem. Então eu toquei com gente do Cabo Verde, toquei com gente da chanson francesa e a minha história com a música brasileira, que é o meu samba, o meu choro. E aí eu consegui fazer um pouco esse encontro, cheguei a um resultado que eu fiquei bem contente, que eu deixei eles anos esperando para poder sentir que é o momento exato. Então Eu Também é um projeto que, como se eu estivesse me olhando no espelho, e por isso que a capa, assim, é uma capa meio prata, que é como se eu estivesse me olhando e vendo tudo que eu tive nesse passado. Os encontros com os mestres, encontros com meus alunos e a experiência que eu tive nessa estrada aí, desse tempo todo. E como é que foi a sua trajetória? Você é de São Paulo, veio para estudar saxofone, acabou que o cavaquinho virou seu instrumento de guerra. Como é que foi isso? Na verdade já é meu instrumento, né? Porque eu comecei a tocar cavaquinho quando eu tinha 13 anos. Aí eu vim pra França já com meu cavaquinho em dia. Eu tocava nas escolas de samba de São Paulo, tocava em vários projetos em São Paulo de samba e de choro. E quando cheguei aqui, e antes de vir pra cá, eu comecei a estudar saxofone. Na terra do Selmer, né, que é o instrumento, todo mundo procura um Selmer, um saxofonista. Eu falei, eu preciso ir para Paris, estudar saxofone, mas não consegui. Não consegui estudar, aqui tem muita escola, tem muito jazz, muita coisa que me interessava, mas eu não tinha o meio. Eu comecei a estudar em casa, o saxofone fazia muito barulho e os vizinhos batiam por causa do barulho. Aí eu comecei a tocar com a cabeça dentro de um armário para ver se chega uma hora que eu falei, não vai ser isso, eu vou voltar pro meu cavaquinho, eu sempre continuei tocando, mas aí foi aí que também eu abri uma porta nova, porque a Europa não tinha tantos cavaquinistas. Hoje em dia eu encontro muita gente, dei muita aula e continuo viajando, divulgando a cultura brasileira através do cavaquinho. E é uma porta que eu abri e que hoje eu estou bem contente de ter botado essa raiz da nossa música brasileira aqui. E você também está envolvido em outros projetos, né? Que são até bem conhecidos já aqui em Paris, como o Clube do Choro, a Orquestra do Fubá e a Roda do Cavaco. Eu queria que você falasse um pouco de cada um, começando pelo Clube do Choro. O que é o Clube do Choro? Sim, o Clube do Choro foi uma reunião de amigos em 2000 que queriam tocar choro, e logo a gente começou a tocar, fazer encontros como rodas de choro, como a gente conhece no Brasil, e tinha muita gente interessada, gente do jazz e gente da música clássica que achava aquela música bem interessante, que podia bem acessível. Só que na hora da prática mesmo de tocar, eles viram que não era tão fácil assim. Aí a gente começou a criar uma escola de choro. Então continua ainda a orquestra, que é quando a gente faz os encontros de clarinete, baixo, piano, tudo isso, que eu dirigi até o ano passado. Durante muito tempo eu fiquei lá, de 2000 até 2015. E os cursos de instrumentos individuais, cavaquinho, violão de 7 cordas, violão, tem isso até hoje e continua. Esse é o projeto do Clube do Choro. A Orquestra do Fubá já é outra coisa, já é um projeto artístico de músicos de horizontes diferentes, de gente que veio do Rio de Janeiro, gente que veio da Bahia, gente de São Paulo, e que a gente se encontrou aqui em 2001, final de 2001, começo de 2002, para fazer um forró. Mas um forró não tradicional, porque estamos em Paris, esse encontro, a gente tocava Mano Chao, Cesária Évora no forró, então a gente criou uma cena assim, de música brasileira influenciada pelo jazz, pelo bossa nova, pelo funk, bastante. Então era muito dançante. Eu digo era porque a gente tocou bastante, e nesse último ano a gente deu uma acalmada. Não posso dizer que a banda ainda acabou, porque não é o caso, mas a gente está num processo de pausa, eu diria. E a Roda do Cavaco é outro projeto que eu tenho há muito tempo, que eu sempre dei aula de cavaquinho, mas eu reuni duas ideias, que eram as aulas de cavaquinho com os alunos. A gente criou uma associação, a Associação Roda do Cavaco, e um grupo de samba.
Então tinha a Copa do Mundo aqui, a gente queria tocar e fazer samba, como a gente faz também no Brasil, outra roda, mas agora de samba. E a gente falou, a gente precisa botar isso em dia. Então, a Roda do Cavaco, a Orquestra do Fubá, o Clube do Choro, todas essas ideias, os meus encontros com a música do mundo, foi o resultado desse eu também. Então, esse Fernando Del Papa, que eu assumo agora como meu nome de família mesmo, como eu fui batizado, mas continuo sendo Fernando do Cavaco, continuo com esses outros projetos, e o Fernando Del Papa é um projeto novo, com outra identidade, as músicas que eu fiz também para o espetáculo de circo e teatro, eu botei tudo isso, a música para imagem, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu botei tudo isso num disco, e agora é hora de botar ele na rua. E o público francês, que sempre gostou muito de música brasileira, como é que o público do clube da Orquestra do Fubá, da Roda do Cavaco, são públicos diferentes ou é o mesmo público? Boa pergunta, é interessante. Eu considero que são públicos diferentes. Claro que tem um ou outro que a gente diz em francês, né, navega de uma fonte a outra, mas eu considero bem diferente, porque a Orquestra do Fubá tinha um público bem universitário, de brasileiros que estavam aqui e de franceses que vão no Brasil conhecer essa cultura. Foi bem interessante. A Roda do Cavaco é um outro público ainda diferente, e eu considero que esse novo projeto é um terceiro público, porque a gente já fiz o lançamento no estúdio Le Hermitage, e depois fiz um show com a Maria Gadu no Cabaré Sauvage, e já percebi que essas pessoas que estão interessadas e novas pessoas que estão chegando para conhecer esse novo velho Fernando. Obrigado, Fernando Del Papa. Obrigado, Patrícia. Tem paradinha, faça chuva ou faça sol, tem paradinha do futebol. Tem paradinha, faça chuva ou faça sol. O tempo acabou, é mais uma leva do Mostarda e Bordeaux. Zé Fini, o jogo é uma crença, quem não dibra não reza, se marcar como um gol, estar à mercê. Rádio França Internacional.